está havendo? O Serviço Básico de Saúde, ele não é bom. Você veja só o seguinte, eu tive Zika, fui diagnosticado no dia 29 de janeiro. No dia 15 de março agora, hoje é dia 19, né? Se eu não me engano, não. 28 de março. No dia 19, 15 e 19 de março, eu recebi a visita do pessoal do Fumacê, que foi lá. Aliás, parabéns, o serviço foi bem feito. O pessoal foi lá, passou, fez o Fumacê, olhou, fez a investigação. Mas foi muito tempo. Eu sei que hoje a coisa está até mais rápida, porque vocês têm aqui agora o LACEN. Mas eu queria que você falasse um pouco a respeito desse assunto. O que está havendo? Porque uma coisa eu acho que tem a ver com a outra, não tem? A gente já tinha o LACEN, não é que hoje tem o LACEN. Não, Léo. É verdade. Boa noite, Léo. Boa noite, obrigado por você ter vindo. Prazer estar mais uma vez aqui no seu programa, agradecer o espaço em nome do prefeito Mauro Nazif e prestar esses esclarecimentos aí à população. Veja bem, nesse período em que você contraiu a Zika, o LACEN demorava 90 dias, Isso. que é do Estado, para dar um resultado. É do Estado o LACEN. Demorava 90 dias para dar um resultado. E aí recebeu os testes rápidos, em torno de 150 testes rápidos por semana, para atender os 52 municípios do Estado. Nós estamos em epidemia. O que foi, eles decidiram lá o seguinte, não, como são os 150 testes que nós temos, vamos fazer só para grávidas. Exatamente em função da microcefalia, né? Agora, quando a gente No meu caso foi porque eu não estava grávido e ainda não estou também, mas é o seguinte, é porque foi para Belém, por acaso foi o meu lá para Belém e voltou com o resultado. A maioria das pessoas, inclusive, que contraíram aqui, porque agora nós temos 18 casos autóctones, que são casos daqui de Porto Velho. Mas antes a gente não tinha. No seu período, você foi lá, passeou, pegou e trouxe para cá. Não, eu tive aqui. Você teve aqui? Eu tive aqui. Já foi confirmado? Foi. Então, tudo bem. Este é um caso. Agora, eu acho que a gente não pode simplesmente chegar aqui e dizer, eu tive, é lento, é isso, é aquilo. Eu acho que a gente tem que fazer uma retrospectiva rápida. Nós temos que voltar a 2010. Em 2010 tinha 10 mil casos de dengue em Porto Velho. Isso. 10 mil casos de dengue. Bom, o prefeito Mauro assumiu no dia 1º de janeiro de 2013 e recebeu com 2 mil casos positivos de dengue. E nós já reduzimos naquele ano para 1.500. Um ano depois, final de 2014, para 680 casos. E no ano passado para 180. Hoje nós estamos com 118 casos de dengue. Se a gente não tivesse feito esse trabalho sério que foi feito, qual seria a condição de Porto Velho hoje? Seria de uma epidemia sem controle, porque nós estamos falando de uma cidade que tem 1% de saneamento básico, e isso não foi o doutor Mauro. Olha, 1% de saneamento básico não é um número correto, porque na verdade a gente tem 0%. Esse negócio de dizer que tem 1%, pois é, meio por cento, mas chega não, nós não temos nada. Mas é porque eu trabalho em cima de dados oficiais. Isso. Como eu sou um gestor público, eu tenho que trabalhar em cima de dados oficiais. Então o que a gente recebe de informação, e como funcionário da FUNASA também, que é um dos órgãos responsáveis por isso, pelo menos que deveria, porque hoje o que a gente está observando é o superintendente da FUNASA todo dia batendo na prefeitura, mas sem fazer nada. O que é que a FUNASA está fazendo hoje para melhorar essa condição? Não tem um servidor no campo trabalhando para melhorar essa condição. Porque quem está trabalhando no município de Porto Velho para segurar, para a gente ter hoje 118 casos de dengue, 18 de zika e 5 de chikungunya, é a prefeitura. No caso da FUNASA, sim, eu acho que a gente não está sendo... É preciso a gente verificar como é que funciona isso. A FUNASA, ela trabalha com municípios de 50 mil habitantes. Sim. Então não tem sentido, não teria sentido, inclusive, trabalhar em Porto Velho, porque não pode fazer nada, né? Por isso que eu digo para você que não tem sentido hoje, por exemplo, o superintendente na Câmara de Vereadores vir no seu programa falar mal da prefeitura. Porque se ele não trabalha no município de Porto Velho, ele deveria pelo menos se abster de falar desse trabalho. Você concorda? Porque apesar dele não trabalhar no município, a prioridade de seus municípios é de 50 até 50 mil habitantes no Brasil, o que corresponde à maioria, inclusive no estado de Rondônia, tem dezenas e centenas de servidores lá, que poderiam estar sendo colocados à disposição do município de Porto Velho para nos ajudar nesse momento. Porque hoje nós estamos contando com que ajuda. Hoje nós temos os 45 agentes de endemias que foram na sua casa, 45 agentes de endemias, porque nós tivemos um outro grande problema na gestão passada.
Não se fala de gestão passada, não se fala, tem que estudar o passado para poder entender o presente e planejar o futuro. Isso é extremamente importante. Os 225 agentes de endemias contratadas com recursos dos dois grupos, Jirau e Santo Antônio, na gestão passada, foram programados para demitir na gestão nossa, na gestão do Dr. Mauro. Então, saiu 100, depois saiu mais 100, hoje nós temos o quê? 45. Nós estamos atravessando hoje, você sabe disso, uma crise terrível no país. Sem precedentes no país. Você até disse para mim, tudo bem, nós estamos falando disso, mas o grande problema é a atenção básica. Quando nós recebemos a atenção básica, nós recebemos com 77 equipes do Programa de Saúde da Família. Hoje nós temos 83. Só que a gestão passada tinha 300 milhões de reais de compensação para gastar. Essa agora tem quanto? Nenhum real. Porque foi tudo gasto até 2012. Essa é que é a verdade, que a população precisa saber disso. As UPAs, que hoje estão hiperlotadas, inchadas de pessoas, de pessoas da cidade de Porto Velho que sequer deveriam estar lá, porque deveriam estar sendo atendidos na atenção primária. Teve um corte de quanto do governo federal? Eu já falei isso no seu programa. A gente recebia 700 mil por mês. 700 no total, 750 mil por mês. O que foi que o governo fez? Cortou 350 mil de cada UPA. Multiplica isso por 12, que você vai ver hoje o seguinte: nós gastamos 1.200.000, a prefeitura de Porto Velho gasta 1.200.000 para tocar uma UPA daquela. Quando eu digo 1.200.000, eu estou dizendo que vai do salário do médico a pagamento de luz. Todas as despesas por mês. E recebe 400 mil do Ministério da Saúde. Por que é que o Brasil está fechando as UPAs? Porque não tem dinheiro para tocar. Aqui não. Aqui o prefeito disse, enquanto eu for prefeito, eu vou manter as UPAs funcionando. Secretário Elahá, a gente está falando, você tá microfonado, vai de dois, né? Por via das dúvidas. Orçamento é o nosso problema e planejamento, ou a falta dele, é o nosso calo. O que a gente pode fazer para resolver isso aqui? Está aqui o secretário dizendo que, olha, o que falta é dinheiro, a gestão, ela vai se fazer com o dinheiro que tem, então, ou seja, a gestão ela vai ficar sem pernas, ou capenga, mas enfim, o que a gente pode fazer? Porque o lugar onde a gente ia buscar dinheiro, que era a usina de Santo Antônio de Jirau, acabou, encerrou. Nós não temos mais essa compensação. Então vai ter que ser Prefeitura, Estado e União. E agora? Encerrou na gestão passada, diga-se de passagem, né? Nessa não tem nada. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que nos assistem. De fato, a questão orçamentária é uma grande preocupação que a gente tem. E desde o começo dessa gestão, a gente vem trabalhando para tentar compensar essas perdas que aconteceram em função do final do processo de aproveitamento dos recursos das usinas. E, surpreendentemente, a gente tem conseguido, de alguma forma, compensar as perdas que a gente vinha tendo com a queda do ISS, porque as usinas, quando elas vão desaquecendo, elas vão também diminuindo o ISS delas. E essa compensação vem acontecendo pela nossa tentativa de compensar isso em outras fontes. Nós conseguimos fazer um reequilíbrio implantando modernidade na nossa nota fiscal eletrônica, fizemos uma gestão junto ao governo do estado para que o percentual do ISS, do ICMS, passado para o município fosse compatível com o tamanho da economia local, e isso deu um equilíbrio das nossas contas. Então, apesar da gente ter uma expectativa muito negativa de que iria acontecer uma catástrofe na arrecadação do município com o desaquecimento das usinas, a gente se manteve, tanto que o município não tem nenhum dos seus fornecedores em atraso, a folha está absolutamente em dias e, como o prefeito havia determinado, as UPAs continuam funcionando. Isso, evidentemente, produz uma preocupação muito grande em nós de como rearrumar esse orçamento, que é a sua grande questão. E o que a gente tem feito? A gente tem repassado um valor a maior para a Secretaria de Saúde para compensar o não repasse do governo federal e tentando cortar em custeio. O próprio Domingos fez uma redução lá na Secretaria com o aluguel da área nova onde ele se encontra, que ele pagava muito mais de aluguel. Então, essas economias que a gente vai fazendo dentro da Prefeitura, o prefeito, como você bem sabe, né, é árabe, né?
Mão de ferro. Então, aí houve uma redução assim no custeio bem significativa e a gente conseguiu com isso equilibrar as nossas finanças. Bom, o que se pretende fazer a partir daqui? Porque isso aqui é o que está acontecendo agora, mas nós estamos num momento em que a gente está vendo o estado de Rondônia dizer que, olha, a gente até aqui a gente foi bem, mas a gente não sabe como é que está. Isso está parecendo piloto quando está lá em cima, fazendo uma viagem de avião que está no meio da turbulência e ele fica pensando, será que eu volto ou vou para frente? Porque no meio da turbulência não dá para você pensar. A Prefeitura de Porto Velho vai ter como resolver esses assuntos que ela tem, de fazer investimento ainda que seja pequeno, porque deve estar aí na faixa de 2% no máximo. Resolver os problemas de saneamento básico, que é saúde, né? Isso aí não é doença. Porque fazer hospital é fácil, fazer posto de saúde é fácil. Agora, operar isso aí é que é complicado. O que a Prefeitura pretende fazer com relação a isso aí, já que a gente sabe que as perspectivas de receita do município são pequenas? Na verdade, a gente vem acompanhando a receita e já no último trimestre do ano 2015, a gente já observa nela uma tendência que ela não acompanhou o que era previsto para acontecer, ou seja, a crise teria chegado em Porto Velho. Mas apesar dessa redução de receita que a gente observou, a gente conseguiu fazer um equilíbrio das nossas contas e terminou o ano sem maiores dificuldades. Para esse ano a gente vem acompanhando o que está acontecendo em termos de arrecadação, para que o investimento não seja o maior prejudicado nesse processo. Então, a gente tem tentado compensar isso com outras estratégias e aí entra a gente se fortalecer com a busca de alguma forma de nós trabalharmos o aproveitamento máximo possível do recurso que a gente tem. Então a gente está otimizando o recurso e algumas emendas que estão aparecendo para que a gente possa utilizar dentro do orçamento, a gente vai aproveitar, para que a gente consiga manter o equilíbrio daquilo que tem para fazer. Secretário Domingos Sávio, a gente sabe que vocês, a Prefeitura de uma forma geral, tem áreas de excelência. A gente tem aqui a especialidade médicas, eu acho que é um local onde o atendimento é perfeito, fantástico, onde não falta remédio, eu vou lá de vez em quando. A gente sabe que alguns pontos, postos de saúde, e eu vou falar do Ana Adelaide, que eu utilizo inclusive, que algumas outras coisas existem e que a gente fala assim, olha, em termos de saúde, nesse ponto aqui, a gente vai muito bem. Mas existe o outro problema, é o atendimento à população de baixa renda, aquela que não sabe nem como procurar o médico. Na verdade é isso, sai de lá do Ronaldo Aragão e vem no Ana Adelaide, porque já ouvi falar que no Ana Adelaide o atendimento é bom. E aí eu digo, esse é o paradoxo do bom atendimento. Quanto mais se você atende bem, você vai ter problema. Na UPA, a UPA tal é boa, a outra não é. Então, eles são encaminhados pela sua necessidade, ou necessidade premente. E aí quando chega lá, é o seguinte, primeiro, a reclamação, eu não posso lhe precisar se isso é verdadeiro ou não, mas é a reclamação que eu recebo. É Buscopan, Novalgina, Dipirona, e acabou, eu não posso fazer mais nada. Por quê? Porque precisaria passar num posto de saúde, num outro lugar para pegar exames, enfim, essa coisa toda. Como resolver isso, secretário? Porque essa é uma coisa que me dói e que eu sei que lhe dói também. Porque claro, quando você, então, a gente sabe qual é o caminho que a gente toma, mas a população de baixa renda não. Importantíssima a sua colocação. Por quê? Porque a UPA ela é uma unidade de urgência e emergência. Ela não é uma unidade de atenção primária em saúde, que é o posto, ou unidade de saúde da família, mas é mais popularmente conhecido como posto. Em função dessa situação econômica que o país passa, e mesmo com todo esse ajuste que o secretário Elahá tem feito, hoje a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde é de 16.300.000 reais por mês. E o Ministério da Saúde repassa para a gente, para custe essas unidades, inclusive ajudar a pagar essa folha, menos de 7 milhões por mês. A Prefeitura tem que entrar com toda essa diferença todos os meses. É uma das maiores para a folha. Eu estou deixando, né? A sua pergunta, ela está em cima de quê? O que é que acontece com a população? Grande parte da população vai à UPA porque ela tem aquele entendimento. Se eu for para um posto de saúde, eu vou ter que entrar na fila e esperar. Eu vou ter que esperar um agente comunitário passar na minha casa. E não tem agente comunitário para a cidade inteira, porque eu já disse aqui várias vezes que a gente só atende 60% da população na atenção primária. Então, em tese,
200 mil habitantes estariam dentro das UPAs, quando era para ter 10% desse pessoal dentro das UPAs, que são os casos de urgência e emergência. Então nós teríamos hoje que fortalecer a atenção primária. Para fortalecer a atenção primária, nós temos que ter limite dentro da lei de responsabilidade fiscal, que o município de Porto Velho não tem, que o município de Ji-Paraná não tem e que 5 mil municípios do Brasil... 5.632. Não tem. Então, esta é a grande dificuldade que nós temos hoje, que a Prefeitura de Porto Velho tem. Aí entra o gestor. Como eu digo, talvez se o prefeito fosse outro que não o doutor Mauro, já tivesse aceito a minha proposta. Eu fiz uma proposta como secretário técnico da gente fechar uma UPA. Você estava na reunião. Uma das duas UPAs. Por quê? Se a gente fechasse uma UPA, nós teríamos, em tese também, 40 médicos. 40 médicos com mais 80 técnicos de enfermagem, 60 enfermeiros, poderia fazer com que eu abrisse, que a Secretaria Municipal de Saúde abrisse mais 40 ou 50 equipes da atenção básica e unidades em comunidades que hoje são áreas descobertas. Veja bem, o que era que a gente foi? O que foi que o prefeito falou? Não, eu não posso, porque se eu fizer isso, eu vou estar deixando de atender a população no único lugar onde ela é atendido e eu não vou resolver o problema do lado de lá. Bom atendimento. Você está entendendo? O que você falou. Você acabou de dizer que a situação é esta. Então a população, ela faz o quê? Eu vou para a UPA, porque eu vou demorar lá na UPA 5 horas, mas eu vou ser atendido. Secretário, você me permita dizer o seguinte, eu não tenho nada o que fazer na vida, então eu assisto televisão o dia inteiro, eu estou em tudo que é site, eu vou pra rua, eu converso com pessoas, e a única hora que eu trabalho é essa daqui. E nessa hora que eu trabalho, eu venho pra cá com a carga de informação daquilo que eu recebi durante o dia. Sim. Me permita fazer uma... Eu não sei se eu estou correto nesse ponto, mas é o seguinte, primeiro, a população é mal informada. E ela é mal informada porque a comunicação da prefeitura, eu não estou falando mal do sistema de comunicação, mas não é eficiente. Eu não estou dizendo que é ruim, não, mas não é eficiente. A prefeitura se comunica de forma... Eu estou falando da prefeitura, mas o Estado também é assim, todo mundo é assim. Se comunica de uma forma que você não entende. Chega lá, só olha, é preciso cuidar da zika, tal, não sei o quê, bota o menininho, tal, não sei o quê, bota a camisinha sendo distribuída no dia do carnaval. Mas é o seguinte, isso não chega para a população. E essa população carente, essa população que anda de sandália havaiana no dedo, de sandália de dedo e que passa mal e que tem dor de cabeça e que precisa ser atendido. Essa é uma população carente. Eu digo carente não é somente no sentido de ter aquela necessidade, é de ter carências afetivas. E isso não é olhado. Léo, eu vou até deixar o Elahá, ele tem mais propriedade para falar sobre essa parte do que eu, mas eu vou te dar um exemplo de quando eu vinha saindo para vir para o seu programa. Me ligaram lá da UPA da Zona Sul, um senhor que tinha sido classificado como verde, porque lá a gente usa o sistema de classificação. Uhum. A classificação verde é aquela pessoa que poderia esperar várias horas, porque o problema dele é um problema de saúde, mas não é grave. O azul é aquele que a gente precisa, depois do atendimento, fazer o encaminhamento. O amarelo, a gente tem até meia hora para atender, e o vermelho tem que atender de imediato, né? E esse cidadão era verde, ele já estava há mais de 2 horas lá esperando. E os amarelos foram chegando e passando na frente dele. É a regra do Ministério da Saúde. Ele perdeu a cabeça, ficou bravo, xingou todo mundo, chutou as cadeiras, disse que ia em casa pegar uma arma, matar, fazer não sei o quê, não sei o quê. Às vezes eles esquecem, a população tem que lembrar de um detalhe importantíssimo. Aquela unidade não é do prefeito Mauro. Aquela unidade não é do secretário Domingos, do secretário Elahá. Aquela unidade é daquela pessoa que está brava naquele momento. É do povo. Eles montaram aquela unidade. Bom, se essa unidade não deveria ter sido construída como porte 3, como foi pela prefeitura no passado, na gestão passada, e depois jogou o pepino pro prefeito agora, não adianta a gente chegar aqui e ficar reclamando da gestão que passou. O prefeito nem gosta que a gente faça isso. Mas eles cometeram um grave erro, criando 2 UPAs de porte 3, e agora a gente recebe dinheiro do Ministério da Saúde pela metade para regular como porte 2. Obra não se toca só. Então não adianta você fazer um prédio bonito
se esse prédio não tem gente para tocar. Então hoje a parte operacional da prefeitura está prejudicada exatamente em função dessa deficiência. Lógico que a gente não pode esquecer que o próprio doutor Mauro, e nós conversamos bastante com o doutor Mauro nisso, eu dou um exemplo: a maternidade. A maternidade, quando nós assumimos, quando o doutor Mauro assumiu dia 1º de janeiro de 2013, tinha 187 funcionários. Hoje tem 345. Então, mesmo com essa crise, ele não deixou de investir na saúde. Agora a gente sabe que falta muito. Secretária Elahá, essa coisa, falar de qualquer assunto, a gente vai sempre cair na área do planejamento. Eu acabei tocando aqui num ponto que não está nem entre o planejamento nem entre a saúde, que é o problema da comunicação. Mas eu acho que a comunicação também, ela deveria estar planejada. Eu estou falando comunicação, talvez o termo esteja errado. É a forma de se comunicar. Eu acho que é isso. Os mecanismos para você falar a respeito disso. Por exemplo, dentro de Porto Velho, ninguém sabe que a UPA é um erro. A existência da UPA, das duas UPAs, são dois erros. E são dois erros crassos. Primeiro, porque ela não consegue se manter da forma como deveria. Aquilo está errado. E foi feito daquele jeito, então a gente vai ter que ficar com aquela coisa. Casou com a mulher bonita e vai pegar a bruxa de sogra. Isso. Então, não tem jeito, vamos ter que tocar esse negócio dessa forma. Mas e aí, secretário? Para onde a gente vai? Para onde atender o povo de pé no chão? Na verdade, o problema de Porto Velho não se circunscreve apenas à saúde. Se a gente for observar, a cidade tem um passivo em várias áreas muito grande. Na área da educação tem passivos. Na área fundiária nós temos um passivo enorme. A cidade é cheia de anormalidades urbanísticas que precisam ser sanadas. Quer dizer, nós temos dentro de Porto Velho que realizar um grande trabalho de força-tarefa para resgatar a cidade, para que ela tenha aquela ideia de cidade, todo mundo sonha, todo mundo quando viaja, vai para um local, diz, nossa, mas lá é bonito e tal, e a gente realmente precisa fazer um trabalho para organizar não somente saúde, mas tudo isso, e isso passa por um processo de pertencimento. Às vezes a gente observa as pessoas em Porto Velho com pouca relação de pertencimento aqui, então as pessoas chegam, não, lá na minha terra eu não posso jogar papel no chão, mas aqui eu jogo, lá na minha terra eu não posso fazer um bar com calçada ocupada, avançando com cadeiras, mas aqui pode. Então, assim, a gente vai se acostumando a fazer do jeito que quer e depois a gente mesmo se incomoda com o resultado dessa permissividade que acontece. E aí, exatamente por esse fato da gente não se sentir pertencendo a esse lugar, é que acontece esses processos em que as pessoas estão nem aí para isso. É necessário que a gente crie um vínculo com a cidade para que essas discussões elas ganhem corpo dentro, não só da prefeitura, mas nas escolas, nas rodas de conversa, para que todo mundo entenda o que a cidade é, como é que ela funciona e todo mundo possa opinar. Qual é o nosso grave problema? Quando a gente vê uma obra sendo construída, a gente diz assim, o pessoal está fazendo isso lá, mas isso não é meu. Mas amanhã isso vai ter um reflexo para mim. É preciso que a população, que todos nós nos envolvamos nesse processo de construção da cidade, para que uma UPA surgindo, um hospital surgindo, uma escola surgindo, a população do bairro possa estar lá, possa discutir, possa opinar e possa se fazer presente, cogerindo a cidade. Enquanto não houver esse processo de cogestão, nós teremos o poder público de um lado e a sociedade do outro, e esse processo de comunicação nunca vai ser eficiente. Audiência pública resolve? A audiência pública é um instrumento maravilhoso, não só para orçamento participativo, mas para que a gente possa ouvir a sociedade. A gente tem, dentro da legislação, a obrigatoriedade de fazer audiência pública, que é onde você presta conta para a sociedade, ouve as opiniões e constrói o futuro a partir do orçamento que você tem disponível para usar na cidade. Nós estamos, inclusive, agora no período de audiências públicas. Estamos trabalhando essas audiências agora. Elas deverão ir até o final de maio, a realização delas. Nós vamos ter aí, a gente estava falando a respeito de pertencimento e da necessidade que a gente teria de discutir a necessidade ou a oportunidade de se fazer uma determinada obra. Mas você falou um pouquinho antes que nós temos tantas carências, essa cidade tem tanta necessidade de coisas pequenas, de soluções pequenas, às vezes baratas, que qualquer coisa que vem a gente bate palma. Uma UPA, por pior que ela seja, é um local onde vai atender gente. E aí a gente não pode fazer outra coisa senão bater palma lá naquela hora, ainda sabendo que está fazendo uma coisa errada. Mas enfim, tá ali. E aí, secretário, de novo eu vou voltar para você. O que fazer
para solucionar o problema do secretário Domingos Sávio, que por sua vez vai levar essa situação para a comunidade, para o homem do pé no chão. Para que você consiga alcançar... Cada vez que eu olho o homem do pé no chão, só fico me lembrando de uma figura que eu vi hoje no posto de saúde, lá no Ana Adelaide. Só estou me lembrando dela, ela dizendo que saiu de lá agarrada por uma outra pessoa. Estava tendo uma cólica renal. Você calcula que desgraça que é isso. E teve que sair dali para ir ser atendido em outro local, porque cólica renal não dá para atender lá no Ana Adelaide, não tem como, tem que ser atendido em outro canto. A desassistência, ela é um grave problema. Agora, você conseguir tirar esse passivo, é preciso que você faça um esforço muito grande para resgatar todo um conjunto de esquecimentos, de pouca atenção que acaba acontecendo em alguns locais da nossa sociedade. Porto Velho é um local desse, onde as pessoas têm esse tipo de comportamento. Existe algumas cidades do interior do Paraná que as pessoas acordam de manhã e descem para ir regar as flores da praça. A comunidade é que cuida da praça, corta, poda, rega. E são brasileiros iguais a nós. Mas é uma relação de pertencimento. Nós não temos esse tipo de comportamento aqui. Quer dizer, é preciso fazer um trabalho cultural, e isso decorre da sensação de que eu não pertenço a esse lugar. Mas interessante, quando você trabalhou lá em Ariquemes, sim, há uma diferença. Sim, pertencimento. O Acre é diferente. Secretário, vamos falar daquele postinho de saúde lá do Mariana, que quebraram aquilo ali. Eu me lembro que eu fui lá, olhei, fiz um pau-pará. Naquele tempo que eu falava mal da prefeitura, eu fazia os pau-pará, o pessoal dizia assim: você vive atacando a prefeitura. Parei de fazer. Mas não é porque eu falava mal, não. É porque não dá tempo mais. E eu me lembro que tinha lá um piso negro, mármore negra, granito, e o pessoal quebrou aquele negócio, quebrou o vidro, enfim, quebrou. Três Marias, unidade Três Marias, no bairro Lagoinha. Mariana não, Três Marias. Três Marias. Depois dali, nós temos uma creche que estava lá pronta, praticamente pronta, e não foi entregue porque descobriram no final das contas que o terreno não era da prefeitura, construíram em cima do terreno de um particular. Aí tem mais, uma escola. Sobre a escola você não vai poder falar, não, mas sobre... Mas ela pode, mas porque pela escola, o que a gente observa, como nós somos uma gestão onde o prefeito reúne a gente pelo menos uma vez por semana e de todas as pastas discute os seus problemas, isso termina sendo uma coisa muito boa, porque num programa como o seu, a gente termina ficando à vontade de falar até de repente de outra pasta, porque a gente já participou daquela discussão. Isso não é novidade não, Léo. O que nós recebemos, essas obras, a grande maioria delas começaram na gestão passada. Você chama de gestão passada, gestão Roberto Sobrinho. Gestão Roberto Sobrinho. Todo mundo conhece, o prefeito não gosta nem que a gente fique falando da gestão Roberto Sobrinho. Mas esse negócio de gestão passada, sabe por que é que aquele monte de coisa que aconteceu? O povo não tem muita memória não, e fica esquecendo que a gestão passada foi do Roberto Sobrinho. Fica pensando que é do Mauro de novo. Essa gestão passada, ela construiu uma unidade tipo 1, que é uma unidade que tem que ter 4 equipes do Programa de Saúde da Família, que seria para uma população de aproximadamente 15 mil habitantes, no local chamado Joana d'Arc. Você ouviu falar em Joana d'Arc? Conheço. Que tem ali, hoje, 200 famílias. A maioria das famílias saíram de lá. Construiu, na frente de uma unidade, tem aqui a unidade socialista no bairro do mesmo nome, tem uma unidade na frente. Construíram outra atrás. Quando na Zona Norte não tem nenhuma unidade. Chegaram numa unidade chamada no bairro Flamboyant, tinha o Igapó cheio de garça, construíram uma unidade dentro do Igapó. Construíram uma unidade chamada Areal da Floresta dentro de um córrego, dentro do Igarapé, do Igapó, do esgoto. Construíram outra unidade chamada Nova Floresta dentro de outro esgoto. E isto, várias dessas obras dentro do córrego, dentro do Igarapé. Aqui a gente fala Igarapé para o povo entender. Igarapé é uma coisa, córrego é lá no Nordeste. Aqui é Igarapé, né? Dentro do Igarapé. Então o que é que acontece? E nós herdamos esse mal. Esse mal foi herdado pelo prefeito Mauro Nazif, que um ano depois que assumiu, estava procurando os processos na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, no Tribunal de Contas. Então a dificuldade de se localizar esses processos era muito grande. E ainda teve todas essas falhas. Agora, qual é o gestor experiente, como é o doutor Mauro, que vai assumir uma gestão dessa e vai dizer:
Termina a obra e entrega para a população. Deixa eu lhe perguntar, já que você falou a respeito dessas obras todas, aquele Três Marias, quando é que aquilo vai ser entregue? Se é que não já foi? Não, Três Marias está pronto. Agora, Três Marias... Reformado, o pessoal quebrou. O pessoal quebrou, nós refizemos, não refizemos só ele, refizemos todos, inclusive refizemos todos 12 postos novos que a água levou. Naquela época nós refizemos e já entregamos. E agora o Três Marias, ele está pronto. Agora nós vamos começar a mobiliar ele. Na próxima semana tem essa fase de mobiliar para a gente poder devolver ele para a população. Quando foi inaugurado, manda uma foto aqui para mim, eu gostaria muito. O Everton Leone, inclusive, disse que a unidade de União Bandeirantes não seria inaugurado na gestão do Dr. Mauro. Que inclusive ele fez uma aposta comigo, ele perdeu, não pagou ainda, porque foi inaugurado semana passada. Tá na hora de pagar. Se bem que o pessoal falou o seguinte, o pessoal lá de União Bandeirante, eu compro banana lá em União, a banana para os meus passarinhos, eu compro lá de União Bandeirante. E o pessoal me disse o seguinte, uma das melhores terras de Porto Velho, ficou legal, mas ainda falta muita coisa dentro do postinho. Eu não sei se é verdade. É verdade. Falta não só lá, falta em todos os postos da cidade. Mas nós estamos comprando muita coisa bacana. Não sei das contas, não sei o nome daquela escola e não sei ele precisar o bairro, mas é caminho do Orgulho do Madeira, do lado direito. Antes de falar da escola, eu quero só reforçar uma questão aqui. Todos esses trabalhos de reforma que ele estava comentando, inclusive os 12 postos que foram recuperados após a enchente, são feitos com recurso do município. Nós não tivemos nenhum recurso federal para reconstruir a cidade depois do incidente que a gente teve da enchente de 2014. Eu preciso falar. Nada. Tá. E a escola, quando é que fica? Bom, a escola, ela faz parte do programa por conta da implantação do Orgulho do Madeira. Nós estamos agora trabalhando emergencialmente, alugando um local dali da Zona Leste, onde trabalha o Padre Enzo. Ali está sendo alugado para colocar as crianças, porque o grande problema da escola lá não é a obra física, é quem vai tocar a escola. Então agora a gente está fazendo uma nova contratação de novos professores, e assim que a gente equilibrar isso, as unidades serão implantadas. Você falou de novos professores, e vai ter que ser bem rapidinho mesmo, porque eu estou com muito assunto aqui, eu não gostaria de deixar nada para trás. Eu queria saber como é que fica a questão da contratação de novos médicos, porque estava aí, o Lamarão disse numa entrevista, que olha, tinha não sei quantos médicos foram retirados, não sei quanto, e agora só tem tanto. E aí, no dia seguinte, o Domingos Sá disse, não, já contratamos, mas não sei quantos. Ficou uma conversa lá, assim, meio atrapalhada, e inclusive foi lançado o nome do Lamarão aqui para presidente da República. Eu acho que o pessoal queria prefeito da cidade, mas eu acho que o Lamarão, para presidente da República, a gente estaria muito bem servido. Domingos. Não, eu gostaria de falar sobre isso. Em verdade, o Lamarão... Isso vai ter que ser bem rapidinho. Bem rapidinho? Fala sobre a questão dos médicos. Não, a questão dos médicos, são 61 médicos que foi autorizado contratar. Nós fizemos esse chamamento dos 61, que são 44 médicos de 20, que vão todos para essas unidades de urgência de 20 horas, 11 médicos de 40 horas, que vão complementar algumas equipes do Programa de Saúde da Família para melhorar essa assistência do Programa de Saúde Básica que você acabou de falar, 2 obstetras para completar o quadro da maternidade, estava faltando, conseguimos agora. 3 cardiologistas para zerar a fila de uma das unidades mais importantes que nós temos aqui, que é o Centro de Especialidades Médicas, que é realmente uma unidade fantástica, e um médico do trabalho também para complementar algumas informações que nós precisamos. Com isso, nós vamos ter 5 médicos estatutários, porque os que estavam lá eram temporários e eles saem para fazer residência. 5 médicos estatutários dia e noite nas 2 UPAs. Vamos manter os 5 no Ana Adelaide, sendo 2 pediatras 24 horas e 3 no José Adelino. Médico que sai para fazer residência não é médico ainda, né? Só está formado, mas não... Não, ele é formado, é médico, a residência é uma nova fase da vida dele. Esse é o problema que aconteceu aí. Eles pedem exoneração para poder fazer residência e voltar como especialista. A gente estava falando aqui a respeito dessa história de obras. Cara, se a gente fica pensando aqui em obra de posto de saúde, imagina as outras, né? A gente entra aqui na cidade, a gente vê ainda tudo aquilo ali assim, ainda eu acho que nós teremos ainda pelo menos 5 prefeitos para a gente chegar numa cidade, para a gente ter prefeitos comprometidos, para que a gente chegue numa cidade, que a gente tenha uma cidade em que a gente diga assim, agora está dentro do patamar de aceitabilidade
em termos de convivência. Eu acho que é isso. Elahá, a gente encerrou o bloco anterior falando a respeito daquela escola. E aí eu me lembrei do seguinte: a greve está pipocando aí na área da educação. Como é que vocês estão resolvendo isso? Porque estava calmo até algum tempo atrás. Quando chegou agora, não sei se exatamente pelo período, não sei as causas, ainda não me inteirei do assunto. Não estive lá com o pessoal do Sintero, mas deverei ir lá para procurar saber. Como é que vocês estão pretendendo resolver isso aí, numa hora que o menino não pode ficar longe da escola? O prefeito Mauro, como você bem sabe, tem um histórico muito forte com relação à questão de servidor público. E ao longo dessa gestão a gente vem trabalhando exatamente para oferecer as melhores condições salariais para os professores. Tanto que hoje o município paga o melhor salário de todos os municípios do estado, inclusive melhor do que o próprio estado. O salário do município de professor é o melhor de todo Rondônia. E nós já fizemos, inclusive nesse tempo todo da gestão, um aumento de 30% para os novos e 50% para os professores mais antigos. Nesse momento agora, a gente vem discutindo com eles, nós estamos em fase de negociação. O Sintero tem até agilizado um pouco mais essa discussão de greve, mas a gente está na mesa conversando, discutindo. Está na hora também, né? O Sintero também estava muito parado. Eu acho que o sindicato tem que fazer isso mesmo, tem que lutar um pouco mais, tem que ter mexer, pegada. Né? Mas aí a gente hoje nós estamos negociando, o prefeito tem esse perfil de oferecer sempre o máximo que ele pode para as classes. Ele fez isso com várias categorias dentro da prefeitura, os professores não foi diferente. E a gente hoje está com um comprometimento de folha bastante significativo, e essa negociação ela tem que ser muito bem pensada para não comprometer o futuro. Elahá, eu tenho visto... Só uma frasezinha. Manda. Como a gente não tem uma expectativa muito positiva de futuro, a gente não pode deixar para o próximo prefeito uma folha muito apertada. Até porque pode ser ele mesmo, né? Já pensou se a gente recebe uma folha... Ele sai candidato? Ele sai candidato, sai, né? Com certeza. Me diz uma coisa, o 90 milhões... era o dinheiro que nós tínhamos para mobilidade urbana. Sim. Apesar de ter visto, e a gente não pode negar isso, que muito foi feito, a gente vê semáforos aí, o bairro que eu moro, eu não posso reclamar de absolutamente nada, porque o bairro que eu moro é um bairro que foi assim, privilegiado, não é por minha causa não, é porque foi um projeto que estava lá e terminou dando certo. E o pessoal da comunidade lá do Santo Antônio, São João Bosco, Liberdade, enfim, aquele pessoal trabalhou muito junto aos vereadores, enfim, e alguma coisa foi feita. Mas tem muita obra parada em termos de... Aqui atrás, Rua das Antilhas. Eu estava vendo essa semana lá, apareceu uma máquina depois de um caju de tempo. Já fizeram lá alguma coisa, a máquina passou. E o pessoal não está querendo nem muita coisa não, está querendo que tire a lama da frente da casa. Por que está havendo que está demorando tanto ainda? O governo disse que... O governo estadual disse, olha, a gente está emprestando todo o apoio para a prefeitura. E por que demora tanto? Na verdade, nós temos aí duas grandes condições nas obras do município. Uma são as obras que estão paralisadas por conta do governo federal, do Ministério Público Federal, são aquelas que deram origem àquelas operações da PF em dezembro de 2012. Agora, nós temos outras obras que hoje elas estão paralisadas em função da necessidade de nós complementarmos a implantação da drenagem da cidade. O prefeito disse que para acabar com a alagação de Porto Velho, ele não permitiria que se colocasse 1 metro de asfalto sem drenagem na cidade. E a gente tem seguido essa orientação. Botou asfalto, tem que ter os canos embaixo para dar drenagem, para que a água da chuva vá embora e não alague. Só que a gente iniciou um processo de licitação para a compra de mais tubos para essas novas obras, e esse processo está sendo discutido dentro do tribunal desde setembro. Setembro, outubro, nós estamos há 7 meses já. Não sei por que diabo, não quero nem saber. Ninguém tem mais interesse do que nós de fazer a obra. Não sei porque que a prefeitura resolveu comprar tubo, em vez de entregar lá para quem vai fazer. Bom, mas isso aí não adianta que eu não vou entender. Eu não sou de serviço público, não entendo como é que o serviço público funciona, então não vou ter resposta para isso. Mas que isso é uma... Eu vou falar em japonês. Isso é uma burrice que não tem mais tamanho, isso é verdade. Bom, trânsito e mobilidade urbana. Bom, transmobilidade... Aqueles 90 milhões foi perdido mesmo? Não é que ele seja perdido. Seria feita uma contratação para que esse dinheiro viesse para o município. No começo da gestão, o prefeito Mauro tinha interesse de fazer, porque era a propósito de que aquilo seria orçamento geral da União, ou seja, vem sem custo. Só que depois que a gente começou a trabalhar, o governo federal disse, não, isso é empréstimo. Vocês vão pagar tudo com juro de 9,5% ao ano. E aí o prefeito ficou meio receoso de fazer isso. Não, vamos tentar diminuir para ver como é que a gente faz. Nesse período que a gente estava discutindo,
Um empresário de Porto Velho, se sentindo prejudicado pelo fato de que dentro do plano havia a inversão da sede, ele entrou na justiça querendo que isso não acontecesse, alegando, porque a própria imprensa colocou, de que os 90 milhões era para inverter a sede, quando isso é um valor que não chega a 40 mil reais, a inversão da sede. Nós tínhamos calçada para fazer, portos, só para calçadas eram 30 milhões dentro desse plano. A gente ia arrumar as calçadas de Porto Velho. Se você não me contar quem é o empresário, um dia eu vou descobrir e falo. Eu digo depois para você. É um empresário da rua Almirante Barroso. Tá. Eu não entendo por que a prefeitura teve que dobrar a espinha e, ao invés de resolver o problema que nós temos aqui na Calama, teve que atender os anseios, e a gente tem um pedaço de rua que não é nem contramão, nem mão, e é uma confusão que não tem mais tamanho. Mas, enfim, eu guardei um minuto para que vocês falem, cada um, de Percy. Se lembra de como é que é? De Percy é um nome bonito para gente falar segunda-feira, né? Cada um de Percy dizer aquilo que ficou faltando nessa conversa que eu tive aqui. Eu tentei de toda forma, eu não quero muito ficar em cima de, olha, vê o que é que houve e tal, não sei o que, ficar esperando. Eu estou esperando respostas. Eu acho que a população está precisando disso. E eu gostaria muito que vocês falassem a respeito desse assunto. Vejo com muita alegria que parece que nessa parte de comunicação, pelo menos esse tipo de comunicação que a gente está fazendo aqui assim agora, não é nada de diferente do que a gente já fez, mas parece que a gente consegue algum resultado melhor. Domingos. Interação. Bom, eu quero agradecer em nome do prefeito Mauro o espaço, mais uma vez, de estar aqui, esclarecer para a população, pedir um pouco de paciência. A gente sabe que não é fácil tocar uma cidade como Porto Velho nas condições em que o prefeito Mauro recebeu e buscar organizar essa cidade para que a gente possa, nós moramos aqui, nós somos daqui, nós amamos aqui a nossa cidade. E nós acreditamos e temos fé que é possível melhorar a saúde de Porto Velho com todo esse esforço que está sendo feito. Pedir à população que quando chegue na UPA, lembre de um detalhe importantíssimo e simples: a UPA é sua. Vocês vão fazer reforma lá na UPA, não? Reforma da parte física mesmo, não? Tá feio pra caramba. Nesse momento agora, nós demos uma arrumada na UPA Leste e na UPA Sul. Nós vamos fazer um pequeno trabalho, mas nós vamos priorizar agora a maternidade municipal, que nós já estamos fazendo grandes trabalhos, e algumas unidades como Pedacinho de Chão, Agenor de Carvalho, coisa desse tipo, né? Agradecer o espaço, mandar um beijo para minha mulher, Adriele Sorani. Que você não falou que vinha para aqui hoje, ela tá lá sem saber para que lado é que você... Eu já mandei um recado para ela: amor, tô chegando. Elahá, meu querido amigo. Eu gostaria de deixar aqui o recado para a população, no sentido de nós desenvolvermos cada vez mais a nossa capacidade de amarmos a nossa cidade. A gente às vezes se entristece quando a gente entrega uma praça e volta no mês seguinte, ela está toda quebrada, destruída, mutilada. Então que a gente cuide com carinho, porque essas coisas elas são nossas. Que a gente desenvolva a capacidade de pensar no bem da cidade. Eu recebo muitas pessoas que reclamam da cidade, que vêm trazer reclamações, mas muito poucas pessoas que vêm para nos trazer algum tipo de ideia para a gente construir uma cidade melhor.